Olá, estamos aqui para um podcast especial, né, Ana? Nós queremos te convidar a se juntar a nós para proclamar na sua vida que Deus pode tudo. Se você ainda não tem essa certeza, assiste o podcast, curte, compartilha, ativa o sininho para receber as notificações, chama as amigas para assistirem também, porque é bom a gente ter gente do nosso lado que pensa igual a gente. E sabe o que é importante? Muitas pessoas falam assim, eu queria ser evangelizadora igual vocês. Você pode ser evangelizadora junto com a gente. É só mandar esse vídeo para todo mundo que você conhece. E aí você estará nos ajudando a evangelizar, tá bom? E hoje nós estamos aqui com uma pessoa muito especial, né, Ana? Enilda, veio lá de Guarapari para conversar com a gente aqui. Obrigada. Obrigada pelo convite. É tão bom ter alguém que, para mim, vai ser uma surpresa, porque te conheço pouco, não é verdade? É verdade. A gente foi apresentada aqui e isso é muito bom, porque hoje o programa vai ser uma surpresa, né? Hoje não é aquela... É porque a maioria que vem aqui a gente já conhece, já tem convivência, é amigo de longos anos. Então, conhece toda uma história. De vez em quando a gente pega umas, né, que são novatas pra gente, mas que aí já tem uma história bonita para trazer aqui para contar. Isso. E aí, primeira coisa, quem é você, né? Quem é a sua pessoa, casada, solteira, quem você é? A Enilda, ela foi casada 28 anos, né? Sou mãe de 3 filhos, né? O Daniel, o Thiago e o Júnior. 3 meninos, 3 hein? meninos. Quase que um time de futebol de salão. Fui mãe com 17 anos, né, do Daniel. E o Júnior, ele já foi para casa do pai, né? Então, ele tá lá no cantinho dele, era o caçula. 21 anos, né, quando ele faleceu. E nessa época eu não conhecia, eu ouvi falar, né, do movimento, mas eu não quis chegar perto desse movimento, não. Você tinha medo de nós? Ou a impressão não era boa? Não. Era o momento. Isso, não era o momento, na verdade, assim. Quando ele faleceu, eu estava no 7º período da faculdade, eu trabalhava durante o dia, cuidava da casa, da família, dos pais idosos, né, e fazia faculdade à noite. Eu estava no 7º período de Direito, né, mas mesmo assim eu voltei, terminei, fiz a minha OAB e daí eu trabalhei, né, trabalho na área, né, e assim, essa é a Enilda, dona de casa, né, e mãe, e filha agora, mãe de filha, mãe de mãe. Mãe de mãe, mãe de pai. Tem os papéis já. Isso, mais ou menos isso. Enilda, já que você trouxe o assunto, né, de que seu filho morreu? Conta pra gente. Então, o Júnior, ele morreu num acidente, né, de carro, com 21 anos. Ele estava indo daqui, ele pegou uma carona aqui em Vitória para ir embora, né? Para Guarapari. Aí, chegando em Guarapari, aconteceu, né, o acidente. Isso. Foi ele faleceu, ele falou comigo por telefone pouco tempo, né, antes, porque ele estava tomando antibiótico, ele tinha perdido a hora, e ele, mãe, eu perdi a hora do antibiótico, posso tomar agora? Eu falei, pode. Aí ele falou, mãe, fica com Deus. Só foi a última frase. A última frase dele. E aí eu fui dormir e assim, eu tive uma noite de sono como eu nunca tive antes. Boa. Profunda. Eu não acordei com nenhum barulho, foi um sono diferente naquela noite. Aí quando eu acordei, eu sempre acordei muito cedo, ele trabalhava, eu tinha que acordar o Júnior para ir tomar banho, né, para trabalhar. E quando eu olhei para a cama dele, arrumadinha, naquele momento eu já senti que ele tinha partido. Eu não tive dúvida que ele tinha se atrasado para chegar. Né? Você não estranhou, né? Eu olhei a cama e a primeira coisa que eu fiz foi me ajoelhar aos pés da imagem de Nossa Senhora, que eu tenho no meu quarto, eu entreguei, falei assim, ele é teu. Eu já tive aquela... Você sentiu que aconteceu alguma coisa? Senti porque mesmo aquela imagem na minha vida, ela chegou de uma forma também muito diferente, muito especial.
Porque meses antes dele falecer, eu tive um sonho com Nossa Senhora, e ela falando para mim, me encontre. Só assim, me encontre. E é exatamente a forma, né? Ela botava a mão no coração e um coração transpassado por uma espada. Nossa Senhora das Dores. Nossa Senhora das Graças, incrível, eu nunca tinha visto essa imagem. Ela tem uma mão segurando o coração, com uma espada, né, transpassada, e a outra mão estendida. Olha, eu não conheço, Pois porque pra mim é estendida, Não, mas das graças. existe ou foi a do seu sonho só? A imagem foi encontrada. E por isso que eu estou contando essa Olha. história. Foi do sonho e ela achou a imagem. E eu não conheço essa imagem. Eu tive esse sonho com essa imagem, ela falando comigo. E achei um sonho bonito, como tantos outros, mas, né, me chamou a atenção, sempre ficava lembrando daquele sonho, comentei até com as amigas e tudo, com a minha mãe. E passou os dias, passou um mês, 2, a minha mãe chegou da rua com uma sacola de supermercado, com algo embrulhado, né, e a minha mãe sempre, minha família, né, meu pai, minha mãe, sempre trabalharam na igreja, né, ajudando o padre, e aquela coisa, e ela trabalhava de voluntária na Matriz, Nossa Senhora da Conceição, e ela vindo embora, no lixo, ela viu uma imagem jogada. Ela achou um absurdo, né, jogar uma imagem no lixo. Então ela pegou, embrulhou numa sacola de supermercado e levou para casa. Na hora que ela chegou no portão, eu já senti algo diferente. Muito diferente. Eu falei, mãe, o que você tem aí? Ela falou assim, Enildo, você acredita que jogaram uma imagem no lixo de Nossa Senhora? Eu trouxe para casa. Eu falei, mãe, deixa eu ver essa imagem. Na hora que ela desembrulhou, era exatamente a imagem do sonho. Gente, Olha eu fico só, chocada. não conheço. Eu fico chocada. Uma Eu Nossa também. Senhora segurando com a mão no coração, com a espada transpassada e com uma mão estendida. E é conhecida como Nossa Senhora das Graças. Nossa Senhora das Graças, isso. E com os dedinhos quebrados, né, alguma coisa, e eu já arrumei uma pessoa para restaurar. Aí fez a restauração. Eu tive um outro sonho. Ela me pedia um altar no meu quarto, né? Com a Bíblia, com a palavra, com uma vela, com uma rosa. E quando ela chegou do restauro, eu preparei, né, esse cantinho para ela no meu quarto. E nesse dia que eu acordei e não vi o meu filho na cama, a minha primeira atitude foi ajoelhar aos pés dela e entregar. Entendeu? E assim seguiu. Só que a minha vida já era um casamento... Mas como que você ficou sabendo que tinha sido acidente? Então, foi também uma parte bem traumática para mim, porque a forma que eu fiquei sabendo. Porque a primeira coisa que a gente faz é ir ligar para a delegacia e hospitais, né? Então, quando ele não chegou, com você ele. começou a Porque procurá-lo. o telefone não atendia. E eu ligava para um amigo, também não atendia. Eu ligava para o outro melhor amigo, também não atendia. Então a gente já começou a ficar... Ninguém queria falar também, às vezes. Então a gente partiu para ir nos hospitais, né? Até porque tinha uma noite, né? Pronto-socorro, tinha uma noite pronto-socorro e não tinha notícia nenhuma na delegacia, não tinha nenhuma nos hospitais. E a gente batia na porta de alguém, ninguém sabia da informação, e eu falei assim, gente, e onde que ele está? Isso já estava dando 8 horas da manhã, 8h30 da manhã, e eu lembrei de um amigo dele, que morava lá na Nova Guarapari. Eu falei, vamos lá na casa desse amigo, que eu sabia que esse amigo tinha vindo para Vitória, para esse show. Então nós fomos lá na casa desse menino. E chegando lá, chamamos, ninguém atendeu. Casa toda fechada. Mas eu vi um telefone na plaquinha de aluga-se casa, né? Eu falei assim, vamos tentar, vamos ligar, né, para esse número. Eu peguei meu telefone e liguei. E na hora que eu liguei, a mãe do rapaz me atendeu. Eu falei assim, olha só, eu estou querendo falar com o Wagner. E aí ela falou assim, eu sou a mãe do Wagner. Eu falei assim, então, é porque meu filho, eu sei que meu filho estava no show junto com seu filho, e
E eu queria saber se ele dormiu aqui, né, na tua casa. Ela falou assim, você é a mãe de um loirinho do Tuia, que chama o apelido dele, né? Aí eu falei, sim. Ela falou assim, aqui, o seu filho tá morto aqui em Vitória, tá na pedra. Aquilo eu não... Isso que é sensibilidade, hein? É. Assim, na lata. Na lata. É. E aquilo o mundo abriu, assim, o chão abriu. Na pedra? Que pedra? Porque o IML, quando chega no IML... eles põe na pedra. colocam numa pedra É. para fazer autópsia. A autópsia, né? Então, popularmente, quando se vai para o IML, se fala que fica na pedra. Popularmente, a gente não dá uma notícia dessa assim, né? Então. Principalmente para uma mãe, né? E ela ainda certificou que eu era mãe, né? Porque, coitada, depois aconteceu um outro fato muito interessante sobre esse assunto. Então, aí o mundo abre, o mundo vira. O verde não é verde, o azul não é mais azul, tudo fica muito, muito estranho. E meu esposo na época, né? E o meu filho mais velho, Daniel, estávamos juntos e a gente perdeu a direção. A gente gritava, eu abracei um poste. Eu gritava abraçada com aquele poste, né? E os vizinhos do outro lado, não passa uma pista, né? Vieram, e enfim. Corremos para casa, né? E para se preparar, pegar documentos e ir para Vitória. Eu não consegui ir. Meu esposo foi, né? Na época. O meu filho mais velho quis ir no local do acidente, eu não consegui ir. Eu fiquei em casa rezando. O acidente foi aonde? Foi chegando em Guarapari, perto do Posto Tigrão, na BR-101. Aí voltaram para Vitória? Não, eles estavam voltando para casa. Sim. Então, mas foi perto de Guarapari. Perto, chegando. Aí depois voltaram com ele para Vitória. O IML de Vitória? Por quê? O acidente aconteceu à noite, por volta de umas 9 horas da noite, mais ou menos 10 horas da noite. E um fato também muito triste é que, mesmo ele morto, ele foi assaltado. Como assim? Levaram tudo que era dele, a mochila, o acidente. tênis, a roupa. Enquanto estava ali... Ele já Até estava morto chegar o porque o socorro. médico atestou que ele quebrou o pescoço na hora e morreu na hora, né? Então ele foi assaltado após morte. E realmente ele estava lá, mas eu preferi ficar em casa, perto da Nossa Senhora e rezando. E até por não ter condição não mesmo. ter condições, eu não tinha condições mesmo, né, de ir. E morreu mais gente ou só ele? Não, morreu um motorista, morreu um outro rapaz. O único que sobreviveu foi o filho dessa senhora da notícia, né? Então, e aí começou uma outra história, né? Após essa morte, logo veio o divórcio, né? Menos de um ano depois, né? Meu marido também já tinha se envolvido com outra pessoa e, enfim, pais idosos, né? E toda a dor ali, né? O meu filho mais velho entrou em depressão, o outro também. Largaram tudo que estavam em Vitória, estudo, trabalho, voltaram todos dois para Guarapari e caíram com depressão, né? E eu tive que segurar a onda de todo mundo, né? Eu não vivi o luto naquele momento porque eu não tinha tempo. Não deu. Porque mãe não pode nem sofrer. Né? Não deu tempo, né? Eu tive que cuidar também dos outros, né? E, enfim, era dezembro, perto de Natal. Ele morreu perto do Natal? Ele morreu no dia 10 de dezembro. Hoje é de... Não, 12 de dezembro de 2010. De 2010. 12 de dezembro. E muito perto do Natal, né? Então, enfim, eu não vivi o luto, eu não pude viver. Eu fiquei ali, naquele momento, segurando a barra de todo mundo. E 3 meses depois foi que eu caí. Mesmo, tive que ficar internada 6 dias no balão de oxigênio. Faltou oxigênio. Ou seja, você gritou por ar, né? Então foi o tempo ali que eu tive que ficar, né, no hospital.
Só que antes de eu ir para o hospital e ficar 6 dias no oxigênio, eu fiquei 15 com febre de 40 em cima da cama. E ninguém descobriu o que era. Eu delirava e, enfim. Era o próprio corpo gritando por luto, né? Gritando, E aí eu passei por essa etapa, né, do hospital, vim para casa e continuei sendo forte, né? E cuidando de tudo, de todos. Nisso passou o verão, né? O janeiro, fevereiro, voltou a faculdade. E eu quis enfrentar a faculdade também, eu já estava no 7º período. E aí, quando chegou no outro dezembro, né? Ele morreu em dezembro de 2010, dezembro de 2011 já saiu o divórcio, né? Já veio o divórcio. Então foi assim. Então, o divórcio veio no ano dele. No mesmo ano. Já. O acidente contribuiu para o divórcio ou era um assunto paralelo? Na verdade, a morte do Júnior foi o que me deu coragem para tomar essa atitude. Uhum. Porque já era um casamento assim. Claro que não vou dizer, nunca digo para ninguém que foi só sofrimento. Não. Nós tivemos alguns momentos bons, inclusive os nossos filhos, né? Uhum. Mas foi muito eu casei com 16 anos, né? E ali eu comecei a viver depois um mundo onde tinha drogas, vício das drogas, de alcoolismo, de prostituição, muita coisa, né? Uhum. E eu tive que ter difícil também, né, pra e eu uma tive menina que nova ter, também. eu tive que ter uma maturidade que não era da minha idade ter, entende? De lidar com um matrimônio, com um casamento, Com uma doença. e com isso tudo acontecendo, né? Pesado, né? Pra gente poder. E eu já fiquei com 3 meses de casada, eu engravidei, né? Do primeiro filho. E começou toda essa trajetória, né, dele ser dependente químico e alcoólatra também, e agressor também, e tanto emocional como físico. E então foi 28 anos bem assim, sofrido, difícil. Hein? Sofrido. E eu agradeço muito a Deus, porque nessa época a qual eu comecei a viver várias situações, foi fundada a comunidade Dom Bosco, né? Ali no bairro. E eu me apeguei, porque minha família e eu já vim de uma família muito católica, né? Eu fui criada praticamente dentro da igreja. Eu nasci praticamente dentro da igreja, porque eu sou filha adotiva, né? Então, quando os meus pais foram pensar em se me adotava ou não, o padre da época falou, não, adota, pega, a gente ajuda a criar, né? Era muito amigo da família, legal. Né? E eu muito doente, porque quando a minha mãe me pegou para criar, eu tava um bebezinho na carne viva, né? Porque eu fui meio que banhada no querosene, eu peguei varíola e me jogaram querosene, porque acharam que ia curar. E eu virei um bife. Uma carne viva. Um bife, antes de 2 meses de nascido. Nossa senhora, que dor, hein? E aí eu sempre, né, uma criancinha, um bebezinho, igual um bife, tanto é que a roupinha do bebê que o bebezinho usa, ela entrou na carne, né? Então, para tirar aquela roupa da carne, teve que ser banhos e banhos na água até ela se soltar, né? E o padre convenceu ela me adotar. Então me adotaram. Sua mãe tinha outros filhos? Ou não, ela não podia ter filhos, né? Que coisa boa. Então você foi um presente para ela. Fui um presente, e eles também para mim, né? Então, aí eu fui vivendo na comunidade, né? Eu ajudei o padre, nós ajudamos a família e outras, né, ao redor dali, né, a fundar a comunidade, a construir a igreja, e foi o que me sustentou durante esse período. Naquela época foi o que me sustentou. Ao mesmo tempo que eu estava na igreja, ali na comunidade, eu tinha que correr para casa para dar leite para o marido, não ter uma overdose.
E, enfim, no meio disso tudo ainda me apareceu supostamente um câncer, né, no intestino. E não era câncer, ou se era, foi um milagre, e eu acredito que foi, né, porque eu cheguei a ir para uma cirurgia, abrir e ver e fechar de novo e falar assim. Tinha exame? Tinha, e foi visto, foi aberta a barriga e foi visto o tumor, né, então o médico sentou na cama perto de mim e falou assim, olha, você tem 3 filhos, o meu filho mais novo estava com 6 meses de nascido, o Júnior. O Júnior. E eu vou te levar para você ficar o seu fim dos seus dias na tua casa. E aí, como a gente é muito católico, o padre chegou aí no hospital para me dar, né, a unção, né, recebi a unção. É milagre. No hospital e fui para casa. E ali eu fiquei 1 ano, né, em tratamento, eu gritava de muita dor, né. O Júnior até cresceu chamando a minha mãe de mãe. Porque ela que olhava. Ela que olhava, ele e os outros, né, que era 3 em 3 anos, né, a diferença era muito pouco. E meu esposo não se dedicava muito, né, a cuidar das crianças, mas a minha sorte é que minha mãe morava perto na época e me ajudou muito. Aí 1 ano depois, eu vim para o Hospital das Clínicas, né, fiquei internada para fazer uma outra cirurgia para tentar tirar, né, retirar esse tumor. E aí as novenas começaram, né? Novena de tudo quanto é lado, né? Todas as igrejas lá de Guarapari, que conhecia muita gente, né? E fazendo novena, e eu lá também no hospital, sempre com terço, né? E eu passei por vários médicos, vários exames, e no dia da cirurgia, um médico chegou para mim e falou assim, você tem algum contato para você ligar para Guarapari? Eu falei, tenho do serviço do meu marido, né, do meu esposo. Ele falou, então pode ligar para te buscar, porque nós não vamos te operar não tem mais nada. Assim? Simples assim? Simples assim. Enilda só encontrou pessoas diretas no recado. Na vida dele. Na vida. O primeiro médico que falou que ele me levou, ele me botou no carro dele, particular, e me levou na minha casa para eu poder morrer junto com a minha família. Ele foi bem direto. O outro já foi muito direto também, dizendo que eu poderia ligar, né? Alguém me buscar, voltar para Guarapari, que não ia me operar, nada. Porque já não tinha nada. Então, foi tudo muito direto. Também o recado da morte do seu filho também foi direto. Foi direto. E o recado de Nossa Senhora também. Também. Vamos ser também. Tudo e a mãe também achou e trouxe, né? Tudo assim, né? A vida da Enilda sempre foi assim mesmo. Enfim, voltei para Guarapari e ali começou, né, a investigação realmente para ver se não tinha mais nada. E eu tive que passar por uma outra cirurgia, né? E estava tudo ok, né? Limpou o que tinha de limpar e tô aqui. Nunca mais. Nunca mais. Nossa, Enilda, que história legal. Eu vou te fazer uma pergunta, se você não quiser me responder, não tem problema. Mas a gente vê muitos filhos adotivos, né, que não conseguem começar a vida, amar os novos pais, por causa da rejeição. Você chegou a conhecer sua mãe biológica ou não? Como é que foi a sua relação com a sua mãe? Então, eu quando criança, quando eu fiquei sabendo que eu era adotiva, eu tinha uns 5 aninhos, né, mais ou menos. E também foi de uma forma muito direta. Mais uma vez, ela sempre, quando eu fazia alguma arte, alguma coisa, ela falava assim, tua outra mãe vai vir te buscar. Então, você não entendia. Eu não entendia aquilo. Outra mãe veio me buscar, né? E eu na rua, né? As meninas da rua sempre falavam assim, ela não é tua mãe, não. E eu achava aquilo muito estranho, né? Ela não é tua mãe, né? E eu ficava aqui. Até que com 6 anos de idade ela me contou, né? Olha, eu não sou sua mãe, você era assim, assim. Aí ela me deu pra mim. Aí que eu fui entendendo. Desse dia em diante, eu já não deixava ela me beijar, mas nem me abraçar. Porque eu tinha medo de me apegar e a outra vir me buscar. Não, a outra vir me buscar.
Tá. Eu tinha medo. Eu tive muito medo. Então eu não deixava eles me beijarem nem me abraçarem. Então eu amadureci muito cedo. Eu tive que enxergar uma família que até então era minha, passou a não ser e era ao mesmo tempo, né? Então foi uma loucura, né? Então, mas sobrevivi. Você nunca encontrou sua mãe biológica? Então, o que é a minha mãe, né? A minha mãe mesmo, né? Agora, ela me fala o seguinte: quando a minha mãe biológica engravidou de mim, o meu pai não quis, né? Porque já tinha uma criança, Tá. né? E muito pobre, né? Eu nasci num barraquinho perto da Maré, perto da ponte lá de Guarapari. Então não tinha berço, não tinha cama, não tinha nada, né? E já tinha uma criança. Então ele não queria que ela engravidasse, né? E engravidou. Então ele, logo depois que eu nasci, ela no resguardo, ele morreu, né? Ele faleceu também. Então ela ficou meio que perdida, né, também. Com duas crianças para criar. Com duas crianças para criar. E tinha acontecido o fato do querosene, né? Então ficou difícil. O médico falou assim: olha, ela não tem condições de viver. Ela vai morrer. Não tem uma criança. Eu não tinha 2 meses de nascido. No querosene. Então vai morrer. Porque o tratamento era muito caro. Dependia de dinheiro para comprar a medicação. E ela não tinha, né? E eu até agradeço a ela, depois eu sempre rezei muito, né, por ela, porque dela. Foi um ato de amor. Não foi, ela não me deu porque ela não me quis. Que legal, esse é um conhecimento que deveria ficar para as pessoas, sim, né? Porque ninguém dá porque quer. Sim. Eu entendi isso muito cedo. Isso é muito legal. Sabe, ela me doou, me deu em adoção. Para o seu bem, né? Para mim viver, não para mim morrer. Para mim viver. Isso faz toda a diferença, né? A forma como que você olha. Sim. Agora, porque aí não tem rejeição. Não tem rejeição. Existe. Tem doação. Isso aí. Aí eu fui amadurecendo, crescendo, né? É assim. Aceitando o fato, né? Meu pai era muito carinhoso, minha mãe era brava. Minha mãe era geniosa. Brava. Ai, gente, sabe? Mas normalmente é assim, mãe é mas brava. Mas o meu pai era um doce comigo, assim, também. Então, assim, era um equilíbrio perfeito, né, também, assim. E no fundo ela falava o que ela tinha medo, né, da outra vir buscar. Existe coisas na vida da minha mãe que eu nunca aceitei. A forma de falar, às vezes, dela ser, mas eu acho que também quem nunca se deparou com né, algumas coisas assim, eu achava estranho, não encaixava, sabe? Não encaixava. Parece, minha personalidade não encaixava na dela. Era uma coisa, né? Bem diferente. Bem diferente. Eu me adaptei, né? Mas encaixar não encaixa. Mas a gente se adapta, né? Para poder sobreviver. E tem a questão da aceitação, né? Então eu tive essa aceitação muito, muito cedo. E por isso que eu acho assim, que é fundamental uma família crescer na religião, né, e viver a fé. Porque aquilo me sustentou. Se eu não tivesse ido para uma família que não vivesse a fé, não testemunhasse a fé, né, poderia se tornar essa rejeição. E um problema, porque a gente viu que Deus pode tudo no seu câncer, né? Transformando uma doença ou uma falsa doença numa cura. Deus pode tudo porque você estava toda queimada de querosene com 2 meses e ressuscita e ganha uma família, né? Você estava com uma vida com um filho começando, ele morre e você ressurge das cinzas, acabando um casamento e saindo inteira. Que sai de um casamento, né, sofrido, que sobreviveu aquilo ali. Bastante. Hoje assim, as pessoas até estranham, né? Porque ele frequenta a minha casa, eu convidei ele antes de ontem para ir na minha casa, para festejar o aniversário do nosso filho, né? E eu sempre ajudei ele em
tudo que ele precisa, né? Eu saí de um casamento sofrido, mas também com perdão. Que bom. Né? Eu não vivia mágoa, né? O ódio de ser traída, não foram poucas as vezes, né? Mas eu nunca carreguei isso, não. Você sabia também que estava ligado à doença, né? Que alcoolismo, sim, traição, sim, tá sempre ligado. Eu falo assim, tem as pessoas, nós temos a casca, né? E que nessa casca fica entranhado, eu lembro muito de Teresa d'Ávila, né? Quando ela sempre falava nisso. Que fica entranhado, né? As crostas, mas o dentro dele, ele é uma pessoa muito boa, sabe? Ele é uma pessoa muito simples. Ele é mais simples do que eu. Você conseguiu ver além da doença. Isso. Que legal. Por isso que eu mantive a amizade com ele, a proximidade. Eu nunca permiti e nunca deixei os meus filhos ter mágoa do pai por alguma coisa que ele tenha feito a mim, sabe? Eu sempre eduquei meus filhos a amar e respeitar o pai. Que lição de vida pra gente, né? Tô aqui, aqui. Não sei também. nem o que eu falo. A pessoa reconciliada, acima de tudo. Isso, além de tudo, além do apesar perdão, é uma pessoa reconciliada. Reconciliada com sua história de adoção, reconciliada com uma mãe adotiva que de alguma forma, com temperamento difícil, com a mãe biológica, com a mãe biológica, com o marido e com Deus, porque diante de tudo isso não teve nenhuma revolta. E uma coisa muito interessante que aconteceu, isso já foi depois. Que testemunho lindo. Isso já foi depois, bem depois que eu entrei pro movimento. Eu fui fazer a formação, eu entrei no grupo. Na época que eu entrei, que foi 2017, e depois a gente vai tocar nesse caso, a gente não falava em formação, né? A gente ali tinha uma palavra, tinha um direcionamento. Isso, e a gente fazia um estudo, uma pregação, né? Alguma coisa assim. E passou o tempo, já veio as formações. Então, eu entrei para a formação. E eu fui convidada para um outro grupo, lá da Nova Guarapari, a fazer uma formação, e eu fui nesse grupo. E eu tô lá fazendo a formação, e tô vendo uma mãe chorar desesperadamente. Chorava, eu falei assim, gente, mas será, né? Tá tocando tanto nessa mãe? Acabou o grupo. Ela me chamou, se eu poderia falar com você? Eu falei, claro, mas eu não posso falar aqui. Eu preciso falar com você diante do Santíssimo. Eu falei, então vamos lá. Eu achei que ela queria desabafar algo dela, né? Ela falou assim, eu quero te pedir perdão. Eu fui aquela mãe que te deu a notícia. Meu Deus. Gente, eu tô passada com o Enilton. Ela era a mãe. Nossa. E ela falou alguma coisa? Por que ela deu a notícia? Ela tinha uma justificativa? Ela falou assim, você me desculpa, eu fui cruel com você. Depois de um tempo, aquilo ficou tocando no meu coração. E aí, eu não era de grupo de mães na época, nem ela, o grupo em Guarapari já existia, né? Eu entrei no meu, ela entrou no dela, e a gente se encontrou nesse momento. Que bom que o grupo está fazendo restauração, né? Porque assim, se ainda fosse a mãe do outro que morreu também, tudo bem, mas ela tinha recebido a notícia que o filho dela estava vivo. Essa mãe do outro, o acidente aconteceu por negligência mesmo do motorista, porque ele foi fazer uma curva, querendo fazer uma gracinha, e o carro capotou, bateu numa árvore. E na mesma funerária, uma sala estava o motorista, o rapaz, e na outra o meu filho, né? E não tinha ninguém, a não ser a mãe do rapaz e umas 3, 4 pessoas. E eu ficava preocupada, falei assim, gente, ninguém vai rezar pelo rapaz? E eu saí de lá, de perto, onde eu estava, do meu filho, fui lá, abracei ela, fiz a oração com ela, pro filho dela, né? E eu tive que olhar para ele, perdoar, né? Sim. E voltei pro meu.
Afinal, você é uma especialista em perdão, né? Eu tô aqui com vergonha de mim. A gente vai trabalhando isso, né? Ao longo do tempo, a gente vai trabalhando isso. Parabéns, Enilda. E essa mulher, assim, né, nesse dia, ela me abraçou, me pediu perdão, né? E eu falei assim, não tenho que perdoar. Não, ainda bem que era Enilda, né? Imagina se a gente cata fora. E engraçado, eu nunca mais a vi. Foi só naquele momento. Só naquele momento. É como se aquela mulher tivesse aparecido ali e sumido assim na fumaça. Eu nunca mais a vi. E que bom, né? Porque aí foi Graças você tava a ali, Deus mas que eu ficou encontrei alva. essa pessoa, né? Graças a Deus que eu encontrei essa pessoa. Bom, nós já vimos que você é uma mãe que ora, já vimos que Deus pode tudo na sua vida, e muito. Tem alguma palavra bíblica que você gosta? Então, tem sim. Justamente essa me tocou porque foi na época que eu fui convidada para participar, né, do movimento, do grupo que é o Jeremias 18. E eu estava assim, quando o meu filho faleceu, eu gosto muito dessa passagem bíblica, porque quando ele faleceu, eu fiquei 6 anos afastada de qualquer pastoral, de tudo da igreja. Eu fiquei 6 anos. Eu ia à missa, mas eu não queria saber de participar de nada. De nada. Não porque eu tinha revolta com Deus. Eu nunca questionei Deus. Nunca questionei Deus. Sabe? E uma coisa que eu sempre falava com Deus, eu soube agradecer a Deus por ter levado o Júnior, porque eu ficava assim, uma coisa que me doía muito era não saber onde ele estava. Né? Jovem, Sim. baladeiro, eu nunca sabia muito bem onde ele estava. E hoje eu sei. Então hoje o meu coração descansa porque eu sei onde ele está. Que legal. Entendeu? E muito também da hereditariedade, né? Isso. E Jeremias 18, essa palavra me tocou quando eu fui convidada. Porque esse tempo que eu fiquei afastada, esses 6 anos, é como se eu tivesse sido aquele vaso quebrado, rachado, entende? Que precisou de voltar à casa do pai para ser. Quebrado nos pedacinhos. Nos pedacinhos. Mas quando eu preguei essa palavra, uma coisa ficou muito forte para mim. É preciso pôr dentro d'água para você quebrar. E a água é o sofrimento. Isso. E depois que quebra, você precisa de voltar na caixa para poder ser moldada de novo, né? Para apertar os parafusos. Isso. E quando você falou sobre isso, né, no encontro estadual. No encontro estadual, aquilo assim, eu fiquei impressionada, porque por mais que todo esse tempo eu gostasse dessa palavra, eu nunca tive assim um fechamento dela tão perfeito quanto você falou. É como se eu estivesse ouvindo ela pela primeira vez, sabe? Faz o novo. Faz o novo. Então essa palavra sempre me chamou. E essa palavra me chama muita atenção porque ela diz assim: levanta-te, desce até a casa do oleiro e ali te farei ouvir a minha palavra. Então, assim, só imperativo. Levanta, porque você estava paralisada. Isso. Na sua casa, né? Desce até a casa do oleiro, ou seja, aceita ser moldada e ali farei você ouvir a minha palavra. E uma parte que não fala aqui, né? E farei de você uma testemunha da minha palavra, porque olha que coisa bonita. Nossa, eu tô... Não dá nem para perguntar de não papo dá. de beata, né? Não. Enilda não precisa falar mais nada, nem a gente. Só agradecer. Obrigada, Senhor, por esse testemunho. Verdade. Muito obrigada. Mas tem a beata na história, né? Eu achava até muito engraçado, porque quando eu era criança, todo mundo falava que eu era a filha do padre. E minha mãe era a mulher do padre. Lá vem a filha do padre. Tá. Até porque o padre falou que ia ajudar a criar, a criar, né? Então, como a minha mãe sempre trabalhou muito na igreja, o padre levava a gente de carro até em casa. E então, eu pensei, lá vem a mulher do padre e a filha do padre. Ah, que coisa. E é assim, né? A gente faz esse momento aqui também. Se você tem alguma pergunta que você gostaria de fazer para Ana Paula, para mim, né? Alguma curiosidade, ou que você escuta nos grupos, as pessoas imaginando, né?
você nunca tinha me visto pessoalmente. É. Como é que é pessoalmente? Não, assim, a gente... Você pessoalmente assim, é você. Não tem muito que você é você aqui ou na TV, né? Como a gente vê, né? De longe ou a sua de perto. expressão, o seu jeito de falar, o seu jeito de ser. Eu te achei muito estranha quando eu te conheci. Né? Desculpa, mexi aqui. Eu até comentava com as meninas, nossa, ela é brava, ela tem um jeito muito estranho, sabe assim, né? Eu sou brava mesmo. Eu sei, você faz questão de falar, até você fala mesmo, né? Isso. Então, eu falava assim, nossa, será que vai dar certo eu aqui? Onde que você me viu brigando? Não, eu acho que é pelo seu jeito, Sim. né? Você se parece muito com o jeito da minha mãe, né? De ser Muito brava, firme. né? Aquela coisa, tem que falar, fala mesmo e tudo, então... Mas a pergunta que eu tenho, assim, curiosidade, né, de saber até da sua particularidade, do seu profissionalismo, como foi essa transição, assim? Porque a gente ouve muito assim, eu não tenho tempo, eu trabalho muito, vem participar do grupo, mas, meu serviço, meu profissional não deixa. Nunca tem tempo. Como que foi essa transição sua de deixar o seu profissional ou não deixar e conciliar isso? Durante muito tempo eu conciliei. Eu sempre tive facilidade para botar vários pratos voando. Só que chegou no momento que as pessoas precisavam muito de mim. E a frase que eu mais escutava era alguém falando assim, ela é muito ocupada. Ela é muito ocupada. Eu falava, gente, quando eu chegar no céu, que Deus me cobrar, ele vai falar, não posso, era muito ocupada. Então, foi sucessivamente, eu fui abandonando. Primeiro, eu dava aula na pós-graduação, depois a minha vida de executiva, depois eu não conseguia dar treinamento mais, porque aparecia. E hoje eu faço 10% da minha vida profissional. Eu trabalho com coach, né, atendendo as pessoas, porque se tem uma prioridade, a minha prioridade é a igreja, e as pessoas que estão comigo sabem disso. Então, foi difícil, eu não vou falar que foi fácil, não, porque eu sempre falei que aposentava na vida profissional com 85 anos. Mas quando chegou a hora, eu não tive como escolher. Mas eu sinto falta da minha vida profissional. Sinto. Eu gosto do que eu fazia. Sempre gostei muito de trabalhar. Mas, por Deus, é mais uma oferta. Mas está trabalhando. Pouquinho, mas trabalhando. E muito, né? Para Deus eu trabalho muito. Eu queria só complementar, quando a gente estava falando da leitura... como foi o meu chamado, né? Verdade. Desculpa, até não sei se vai ter outra pergunta. Pode fazer. Não, tem uma foi pessoa seu chamado? muito especial, né? Que por ele que aconteceu isso, né? Eu até assim, hoje eu acho engraçado. Na época eu não achei engraçado. É sempre assim. Na época eu não achei nada engraçado. Por quê? Quando deu esses 6 anos que eu estava afastada de tudo, e as minhas amigas sempre me convidando, olha, a comunidade, gente, é só atravessar a rua, praticamente, tá dentro da comunidade. Mas eu não queria ir, eu não queria, achei que não era a hora, eu não queria ir, as meninas, vamos, tem um grupo de mães agora, que hora? Eu falei, não, eu não vou, um dia eu vou, aquela desculpa, né, um dia eu vou. Um dia eu vou. Aí era janeiro, 31 de janeiro é o dia do padroeiro. E o trido de missa começa dia 28, né? Nossa Senhora da Conceição? É São João Bosco. São João Bosco, a sua comunidade é São João Bosco. Aí eu falei assim, eu estava em casa, falei assim, eu vou, primeiro dia do trido, eu vou à missa. Fui à missa. Mas eu pensei assim, eu vou à missa, mas eu vou chegar, eu vou ficar no cantinho, porque ali todo mundo me conhecia. Quando o Júnior faleceu, que eu me afastei, eu era coordenadora da intercessão do grupo de oração. Então eu me afastei de tudo. Eu falei assim, agora todo mundo me conhece. Aí fica aquele negócio, ei, Enilda. Eu falei assim, não, eu vou ficar bem no meu cantinho. Escondidinha, pra ninguém me ver, né? Aí eu cheguei, fiquei, eu falei assim, não, mas eu vou lá no Santíssimo. Aí eu passei um corredorzinho assim pra ir lá no Santíssimo. Na hora que eu tava curvando, tem que fazer uma curvinha pra entrar no Santíssimo, subir no Santíssimo, tava descendo um casal. E tava descendo o Edésio. Né? O Edésio era diácono, diácono. É um homem abençoado, né?
Falo que é porque eu sei também onde ele está. Então, ele é um homem abençoado. E as mães, naquela época, não tinha ninguém que pudesse falar com uma formação. Era ele que falava. E era o Edésio, que começava o grupo de mães e terminava o grupo de mães, era o Edésio, né? E na hora que ele saiu do Santíssimo, eu subindo, né, a gente se encarou. Ele falou assim, é você. Eu falei, eu? É. Eu acabei de pedir a Nossa Senhora que me mandasse uma mãe para tomar conta desse grupo, ficar nesse grupo e falar para as mães. Porque eu preciso entrar em tratamento. Eu não tenho mais condições de ficar. A mãe é você. Eu falei assim, eu? Tudo recado direto. É tudo muito direto. Eu? Ele falou assim, você só precisa falar uma palavra. Sim. Eu falei assim, Edésio, foi Nossa Senhora que te pediu? Ele foi agora. E ela falou comigo que ela me mostrava essa mãe hoje. E é você. Eu falei, então é sim. Aí voltei. Quem assustou mais, você ou ele? É. Aí entrei no Santíssimo, ele desceu, ele só bateu no meu ombro e falou assim, era você, amiga. E subi, fui no Santíssimo, eu olhei pro Santíssimo, eu não consegui rezar. A única coisa que eu falei assim, rapaz, eu só vim à missa. Era só a missa que eu queria. Era só a missa, né? E eu voltei pro meu canto e fiquei com aquilo na cabeça. Eu falei assim, gente, eu só vim à missa. Era só isso, não vou Senhor. nem voltar amanhã no trido. No trido. Vai ter outra notícia pra mim. Você viu isso? Aí fiquei. Que lindo. Hoje eu estou, né? Estou coordenadora do grupo, né? E formadora. Que coisa boa. Olha. Parabéns. E aí a palavra tem tudo a ver, né, Ana? Tem. Você quer rezar? Quer rezar, Enilda? Em cima da sua palavra? Podemos, vamos lá. Então, vamos lá. Eu quero louvar e agradecer ao Senhor por esse testemunho hoje, que mexeu tanto comigo. E eu tenho certeza, Senhor, que vai mexer com muitas pessoas. Mas o que mais me chamou a atenção foi que realmente a Enilda consegue ser o barro na mão do oleiro. Eu te peço perdão, Senhor, por todas as vezes que eu não fui barro, que eu quis ser dura, que eu quis ser forte. Ensina-me, Senhor, a descer à casa do oleiro. Quero te entregar mesmo nesse momento de oração todas as mulheres que sofrem como ela sofreu, mas que no lugar de sair um vaso rachado, sai um vaso novo. Obrigada por essa mulher que a gente teve a oportunidade de conhecer. Obrigada, Senhor. Obrigada. A imagem que vem na minha cabeça é do oleiro mesmo fazendo um vaso. Aí não tem quando o vaso não fica perfeito, ele desmancha o barro e sobe de novo rodando naquele aparelho. Aí eu vejo a Enilda assim, desmanchou, fez de novo, desmanchou, fez de novo, né? E que os nossos filhos mesmo, né, possam ser assim nas mãos de Deus, que Deus possa fazer deles o vaso que for da vontade deles. E um vaso como a Enilda, que guarda os melhores perfumes, porque... Não perdeu o passado, porque não tem amnésia, mas visita o passado com essa serenidade. Agora eu tenho que agradecer muito, claro, primeiramente a Deus, mas a vocês também, porque esse movimento foi um marco divisor, sabe? Na minha vida, porque gente, como eu cresci espiritualmente, né? Como mulher, como mãe, através desse movimento. Eu acho que é o meu lugar mesmo. Que bom, é o que a gente canta, né? Aqui é o meu lugar. Eu quero agradecer a você também que está aí nos ouvindo e te convidar para levantarmos a nossa mão junto com a Enilda e dizer que Deus pode... Pode tudo, tudo, tudo. Deus pode tudo, tudo, tudo. Deus pode tudo, tudo, tudo. E tem uma lembrancinha para ela do programa. Um presente para Enilda. Muito obrigada. E tá você bom? Que tá aí, igual eu tô aqui, eu e Ângela, assim, ó. Babando.
curte, compartilha e manda para todo mundo esse podcast, que todo mundo precisa ouvir essa história da Enilda, porque as pessoas, por muito menos, não conseguem ter essa certeza de que Deus pode tudo na vida. E a Enilda hoje aí contou tanta coisa pra gente, foi um exemplo de pessoa, de mulher, de mãe, que a gente precisa conhecer. Eu hoje sentei num banco de doutorado sobre perdão e reconciliação. E você vê, a gente escreve o livro com a mulher dessa que tem a vivência. Obrigada, tá bom, Enilda? Eu que agradeço, Ângela. E para você, um beijo no coração. E lembra, compartilha. Tchau. Tchau.